seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pomini e se você já me acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu criei esse podcast para trazer as pessoas, para contar como suas vidas foram transformadas depois do processo terapêutico e incentivar alguém que porventura está nos ouvindo aí em casa e que tem algum receio, enfim. Vamos dividir aqui mais uma experiência muito gratificante. Hoje eu estou com a Michele aqui, a Michele me procurou há algum tempo por uma fobia bem específica, ela vai contar um pouco pra gente aí do processo, mas antes de mais nada, queria te agradecer, seja bem-vinda, Michele, boa noite, nós estamos gravando esse episódio à noite, então seja bem-vinda, fique à vontade aí para se apresentar. Oi, Giovanni, muito obrigada pelo convite, meu nome é Michele, eu tenho 41 anos, trabalho na parte de informática, sou casada e procurei o Giovanni para me ajudar por uma fobia que eu carregava aí por muitos anos, que era de animais de pena. Então eu tinha um problema em estar próximo ou no mesmo local de pomba, passarinho, galinha. Eu não consegui. E por meio do meu esposo, que é amigo do Giovanni, conhece ele, fui indicada a bater um papo com ele e fazer algumas consultas. Muito legal, porque quando a gente conversou pessoalmente, eu lembro que você me confidenciou algo, né? Você falou assim, nossa, para falar a verdade para você, eu nem acreditava. Fui fazer o processo pensando assim, nossa, isso não vai dar certo, né? E eu quis trazer esse tema porque muita gente acha, eu recebo muito essa pergunta, mas tem que acreditar para dar certo? Não, pessoal, não precisa acreditar, só precisa fazer o processo, se permitir. Tá aqui a Michele. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Michele, antes até da gente falar do processo em si. Como que foi para você não acreditar e ver que funcionou? Depois a gente vai falar como funcionou, mas essa questão, né? E também te dar os parabéns, porque você mesmo não acreditando, você se permitiu fazer, né, participar do processo. Sabe que foi assim muito engraçado, né, Giovanni? Porque eu não acreditava. Meu esposo já fez alguns com você e ele falava assim, não, eu vou te levar lá, você vai dar certo. Eu falei assim, gente, mas eu vou chegar lá, vou fazer a consulta com ele, será que ele vai controlar minha mente? Eu não vou saber o que está acontecendo e ele vai me programar de outro jeito? Como que será? Bom, a primeira consulta, até o Giovanni depois pode falar, eu fui um pouco Santo Tomé, ver para crer, né? Fui fazer, fiquei lá e ele passa alguns exercícios para ir fazendo, mas nada que você não tenha consciência, você está consciente. A única coisa que ocorre é você estar mais concentrado, acho que a gente pode dizer isso, mais tranquilo e pensando nas informações que ele vai te passando, e isso vai sendo natural. Então, até eu já comentei com ele que tinha horas que eu estava fazendo o exercício junto com ele e eu parava para pensar, eu falava assim, gente, mas eu não posso fazer isso, mas será que isso vai dar certo? Mas será que isso vai acontecer? E aí eu voltava pro exercício e deixava ele conduzir, mas eu me perguntei. E pode ter certeza que deu certo. Hoje eu posso ficar do lado de uma galinha ou de um galo, mesmo não acreditando. Como eu fiz esse primeiro tratamento, eu não acreditava, eu achava que isso não ia surgir efeito. Fui mais por causa do meu esposo, de falar para ele. E tivemos, na primeira consulta que nós fizemos, tivemos a experiência de depois sair para caminhar e passar por alguns pássaros. E sempre que acontecia isso, era engraçado que se eu estivesse com meu esposo, eu pegava na mão, minha mão suava e eu apertava a mão dele. E aquele dia não aconteceu. E ele falou assim, mas você não tá com medo? Você não tá nervosa? Eu falei assim, então, estranho, né? Não aconteceu. Bom, continuei fazendo, sem ter ainda confiança que aquilo ia dar certo. E fiz mais 2 sessões, foram um total de 3 sessões que eu fiz. Na terceira sessão, eu fiquei do lado de uma galinha da Angola, do meu lado, eu e ela. E não aconteceu nada. Não tive vontade de chorar, que isso era dos efeitos colaterais que eu tinha.
não congelei, que é aquela sensação de você não conseguir sair do lugar. Foi muito tranquilo, passei por ela e não tive nenhum constrangimento, diríamos assim. Que bom, né? Você veja que interessante. E até para quem está nos ouvindo, a Michelle está relatando que fizemos 3 sessões, né? Por que às vezes precisa fazer 1, 2, 3 sessões? Porque pensa assim, ó, você tem uma fobia a vida toda. E toda vez que aquela fobia dispara, aquela rede neural associada a essa fobia, ela se fortalece. Então, quanto mais forte a rede neural da fobia, mais sessões você precisa fazer. Mas, num geral, um processo de hipnoterapia, seja qual for a questão, de 3 a 5 sessões é suficiente, né? Então, a Michelle fez uma sessão, aí sentiu uma leve melhora, mas ainda persistiu um pouco. Ela se deu a oportunidade de fazer mais uma sessão, até que na terceira resolveu, né? E antes até da gente seguir, eu queria te perguntar o seguinte, Michelle. O que essa fobia te causava de, que a gente chama na terapia de disfuncionalidade? Ou seja, o que isso te prejudicava na sua vida cotidiana? Situações pelas quais você às vezes se privava? O que você sentia assim, de dificuldade que hoje você sente que devido ao tratamento a sua vida ficou mais fácil nesse sentido? Vou te dar um exemplo bem assim. Quando você vai pra praia. Quando você vai pra praia, o que acontece na praia? O que mais tem na praia? Era pomba. É verdade, um monte de pomba. E eu, às vezes, nem estava comendo. Parecia que eu atraía aquele bando de pomba. E era uma coisa terrível, porque se eu estava sentada na cadeira, eu não conseguia sair. Por causa daquelas pombas, eu via aquilo, me dava pânico. Então, era muito forte aquilo. Por exemplo, se você tá dentro de casa e entra um passarinho, ou você tá num lugar aberto e tem um animal de pena, um beija-flor, que seja um beija-flor. Eu não suportava ficar. Uma vez na empresa que eu trabalho entrou um passarinho, eu me tranquei numa sala de reunião. Falei, eu só saio daqui quando vocês tirarem o passarinho da empresa. E eu não conseguia ficar, era muito ruim isso pra mim. Bom, e hoje como é que tá? Hoje eu fiz a experiência, eu fui para Rio Preto, né? Tava na rua e tinha uma rolinha. E a rolinha é um pouco diferente da pomba, né? Você tem que se aproximar um pouco mais para ela voar, né? E eu ficava olhando para ela, ela olhava para mim. Por um momento eu pensei, falei assim, vou desviar. Eu falei assim, não vou desviar, vou continuar o meu caminho. E eu cheguei muito próximo dela. Cheguei tipo um passo, que é aí que ela voou. Mas eu não senti frio, eu não parei, não fiz nada que eu faria da outra vez. Entendeu? Porque aquele pavor que eu tinha, não existe ele mais. Então eu passei pela rolinha. Tranquilamente. Que bom, né? Fico feliz em poder te ajudar. Antes de mais nada, eu acho que você tem um mérito, né? Eu queria até aproveitar para vocês que estão nos ouvindo. Perceba o relato que ela fez. Ela não acreditava no processo, mas ela se deu oportunidade. Então, quantas pessoas que eventualmente podem ouvir esse episódio têm alguma questão, sofreu uma vida inteira e nem acredita que tem solução, mas tem solução, né? E o maior problema das pessoas é elas serem resistentes, né? E você já não teve essa característica, você se permitiu e está colhendo o resultado. E como que foi para você a experiência da hipnose? Eu pergunto isso porque as pessoas têm exatamente essa crença de que vai controlar minha mente e não sei o quê. Como é que você viu o processo? Para mim foi muito tranquilo. Tudo que eu imaginei que eu ia ficar sem saber o que estava acontecendo, nada disso aconteceu. Foi como se fosse uma conversa que a gente estava tendo. Teve alguns exercícios que você foi me passando, mas eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu não estava fora do controle, entendeu? Porque isso era algo que eu achei que iria acontecer e não acontece. Eu não ia ter controle, eu não ia conseguir pensar, vamos dizer assim, sabe? E foi normal. Foi uma conversa que eu estava muito tranquila, né? Fiz os exercícios que foram passados,
com as suas orientações e fluiu muito bem. Então, assim, não tem aquele negócio que você não vai saber o que está acontecendo, que alguém vai dominar a sua mente, sabe? Nada disso acontece, é muito tranquilo, assim. Tanto que eu estou fazendo outro tratamento já. Ah, isso aí futuramente a gente vai gravar um podcast, mas assim, tá dando certo ou não tá? Tá dando certo também. Vai ser um sucesso. Michele, o que você poderia deixar de recado para quem está nos ouvindo e de repente tem aí uma questão em relação ao processo que você viveu hoje, né? Porque você tem a compreensão total daquela Michele que antes tinha esse pânico e hoje tem essa vida mais tranquila. Se você pudesse deixar um recado para alguém que está nos ouvindo, o que você diria? Eu diria que, assim, as pessoas têm medo do desconhecido, né? E por causa desse medo do desconhecido, elas não se propõem a fazer novos tratamentos, vamos dizer assim, que não tem conhecimento. Então, eu falo para as pessoas acreditarem, porque eu fui uma pessoa que não acreditava, meu esposo sabe disso, o Giovanni sabe disso, fiz sem acreditar e tive o resultado. E tô fazendo um outro tratamento que eu também falei pro Giovanni assim, eu vou fazer porque o outro que eu fiz foi um sucesso, mas que esse negócio é estranho, é bem estranho. Falei ou não falei? Falou, verdade. Mas eu tô fazendo e tô tendo resultado. Então, depois eu volto para contar qual é o outro tratamento que eu tô fazendo, para vocês terem essa certeza. E semana passada ainda falamos e você ainda falou assim, nossa, eu tô impressionada que tá dando certo, né? Eu falei assim, eu também não acreditava que isso ia dar certo. Mas fiz, aconselho as pessoas fazerem, porque o resultado é excelente, excelente. Bom, antes de mais nada eu queria te agradecer pela confiança, né, mais uma vez, e é muito interessante você falar isso, quando você falou da questão de novos tratamentos e tal. Eu tive na Bahia agora semana passada para fazer um curso e lá tinha um médico, né, que é um entusiasta da hipnose. A gente estava conversando e ele falou que ele entende que a medicina vai passar por grandes transformações, em que ela vai deixar de ver o ser humano como uma coisa compartimentada, por exemplo, o neurologista, o cardiologista, o ortopedista, enfim, e passar a entender o ser humano como um sistema, né? Então essa mudança ela vem acontecendo de fato, as pessoas estão começando a olhar novas técnicas, novas ferramentas, e nesse contexto a hipnoterapia está vindo aí com cada vez mais força, e gravar esse podcast é justamente para isso, para ajudar as pessoas a entenderem que não tem misticismo, não tem controle mental, não tem nada disso, e simplesmente eu vou guiar você por um processo que vai envolver dessensibilização da amígdala cerebral, muito conectado com neurociência, neurofisiologia, não tem nada de misticismo, essas coisas, né? Então, Michele, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei e você acha importante deixar registrado? Eu acho que é importante que a gente sempre tem que dar oportunidade para novas experiências, mesmo não tendo conhecimento. Se abrir para o novo. Que bom. Eu acho que esse fechamento seu foi maravilhoso, né? Dar oportunidade e se abrir para algo novo. Lógico, a gente tem que levar em conta a seriedade do profissional, sim, a pessoa que está conduzindo tem que ter responsabilidade, né? Até agradeço o Fábio, né, que é um grande amigo, que é seu esposo, pela confiança, e ele também me conhece há muito tempo, sabe que quando eu faço algo, faço com muita seriedade. Então, para você que está nos ouvindo, eu acho que o que a Michele falou é muito importante, você tem que se dar a oportunidade, mas antes avalie referência, o profissionalismo, porque fato é que a internet hoje produz uma série de condições aí para dar a oportunidade de você cair em umas armadilhas. Mas se a pessoa for séria e souber o que está fazendo, você vai ter grandes resultados.
Michele, mais uma vez, muito obrigado, né? Dispôs do seu tempo, a gente está gravando esse episódio à noite, para estar aqui e deixar esse testemunho para você que está nos ouvindo aí, tem questões e às vezes fica inseguro. Então, como a Michele falou, se dê oportunidade. Michele, mais uma vez, muito obrigado. Foi esse bate-papo bem tranquilo mesmo, né? Então, só para deixar esse testemunho aí. Espero que você tenha gostado e quero deixar aí para você se despedir com as palavras que você quiser. Fica à vontade. Queria agradecer, Giovanni, por me atender, né? Por cuidar de mim, vamos dizer assim, né? Agradecer essa oportunidade de dar o meu relato. Espero que esse relato incentive várias pessoas a se curarem desses traumas que possam estar tendo, né? Esse mal-estar que isso conduz, porque isso foi libertador, vamos dizer assim, para mim, porque era algo que eu carregava da minha infância, mais de 30 anos. Muito obrigada, viu, Giovanni? Você é um profissional excelente. Que isso, estou estudando diariamente para chegar lá. Mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção na hipnose, na hipnoterapia, quando eu conheci. Eu olhei essa ferramenta e falei, como que isso é possível? Né? E aí eu fui estudar e estou trabalhando hoje para ajudar as pessoas. Então, obrigado pela oportunidade, tá? Tá bom, obrigada, viu? Agradeço você, tá? E para você que ficou com a gente até o final, queria te agradecer por ouvir e acompanhar mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pomini, como eu já disse. O meu Instagram é o meu nome, Giovanni Pomini, vou colocar na descrição desse episódio. E no link da bio você vai encontrar os links para todos os protocolos, ansiedade, emagrecimento, vícios e tudo mais que a hipnoterapia pode te ajudar. Pode me chamar, atendo baseado aqui fisicamente em Porto Ferreira, interior de São Paulo, mas atendo todo o território, inclusive tenho clientes fora do país, pode me chamar de qualquer lugar e é possível também fazer hipnoterapia online. Então a distância não é um fator limitador, como a Michele falou, basta você querer. Então mais uma vez, muito obrigado para você que ficou conosco até agora e até o próximo episódio do podcast Depois da Terapia.